89, vamos falar de Rush 50 Something Tour, a turnê de 50 anos do Rush. Os ingressos estão à venda em eventim.com.br. Os shows dias 22 de janeiro em Curitiba, na Arena da Baixada, 24 e 26 de janeiro em São Paulo, no Nubank Park, dia 30 de janeiro no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, 1º de fevereiro, Belo Horizonte, no Mineirão, e tem dia 4 de fevereiro em Brasília, na Arena Mané Garrincha. Eu tô aqui, vou trocar uma ideia com o João Carvalho, que é um cara que é PhD em Rush. Eu sou um Zé Ruela em Rush, precisava falar com um cara que é especialista. E o João Carvalho é do Rush Brasil, ele tem mestrado sobre a banda, é um colecionador. João, obrigado aí por nos receber, por nos atender aí. É um prazer falar contigo, muito legal mesmo. E o cenário aí tá maravilhoso, cara. Tudo bom, Robão? Que prazer falar. A gente sabe que é gravado, como a gente estava comentando aqui nos bastidores. Mas hoje é o dia do rock, não tinha dia melhor pra gente fazer essa entrevista, essa conversa, esse bate-papo, cara. Dia mais propício falar do Rush no dia do rock, pra mim é um sonho. E também uma honra falar com vocês, a rádio mais rock do Brasil, do mundo talvez, a 89. Pra mim é uma honra falar com você, Rubão. Oh, muito prazer, muito obrigado aí nos atender. A primeira coisa onde que é a sede de vocês? Só pra galera que ainda não sabe direito, não conhece o trabalho do Rush Brasil. Então, o rushbrasil.com é um site que a gente criou vai fazer 2 anos, e a gente tem o apoio da TV Conecta Recife, a gente é aqui de Recife, né? E a equipe da TV Conecta Recife é que me dá esse apoio, que é uma TV streaming, ligado uma TV estatal ligada ao governo municipal, mas que também faz trabalhos, por ser uma empresa, faz trabalhos para várias empresas. Então, eles me dão esse suporte para o rushbrasil.com, para a empresa da gente. Então, a gente meio que funciona num bairro aqui próximo e também na sede da TV Conecta, que a gente fica dividindo a redação com eles aqui. E legal. É muito bacana o trabalho deles, sensacional. Muito legal. João, se alguém assim decide gastar anos da vida escrevendo uma tese de mestrado sobre rock, né? E tem várias opções que poderia escolher, tipo Beatles, Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath, sei lá. No seu caso foi o Rush. Eu queria saber o porquê o Rush. O que o Rush tem que as outras não têm? Cara, o fã do Rush já é conhecido, o fã do Rush por ser... Eu não gosto muito de usar essa palavra não, xiita, mas é porque ele é muito, mas muito apaixonado. Porque o fã do Rush, ele não só escuta a música, ele vai lá, se embrenha na obra da banda, se embrenha no que Neil Peart queria falar naquelas letras, mergulha profundamente em todo o trabalho do artista. Então, assim... Eu sou um desses, né? Eu sou fã do Rush há 41 anos. Eu conheci o Rush em 1985, com 10 anos de idade. Uma fitinha cassete naquela época, né? Uma fitinha cassete que a gente colocava no gravador da gente, aquele gravador portátil. E foi ouvindo X-Days Left, o segundo disco ao vivo da banda, da década de 80, foi que eu me apaixonei. Então, o fã do Rush tem muito disso, cara. Ele é muito apaixonado. Tanto é que já se apaixonou por Anica, né? Anica, que é o grande destaque também dessa turnê. Seria uma participação especial. A gente não gosta nem de dizer que substituiu o Neil Peart, porque Neil Peart é insubstituível. Mas é uma pessoa que, se você observar, até na maneira dela tocar os vídeos que a gente tem, que a gente está em 2026, tem muito mais acesso a vídeos dos shows, né? Em 2010, 2002, quando eles vieram a primeira vez no Brasil, a gente não tinha tanto acesso. Hoje é mais fácil. O cara vai com um celular 4K lá, grava, posta e a gente tem acesso. Então, se você vê ela tocando, cara, é espantoso, né? Primeiro que ela vem de uma escola muito bacana de fusion de jazz, né? Ela é professora de um conservatório alemão, um conservatório na Alemanha, e aí foi um achado, ela tocava com Jack Beck, e aí, enfim, trouxeram ela para fazer essa participação com o Rush e deu muito certo. Então, assim, é uma alegria pra gente como fã. Então, o fã do Rush tem isso. Ele mergulha, né, na essência da banda e vibra também com uma volta como essa, né? É muito bom. A gente ficava meio com a pulga atrás da orelha, será que vai dar certo, né? Será que ela vai tocar? Mas não é que ela toque, ela não tá fazendo o papel de Neil, ela tá fazendo o papel dela, de baterista, e os fãs estão muito felizes com isso, cara. Estão muito contentes, estão muito felizes. O fã brasileiro tá na pilha pra ver esse show. Assim, a gente tá contando os dias, contando as horas pra esse show, e vem a Anica na bateria, com o Alex e Guedes no palco, com Lorne também nos teclados, dando esse apoio para Guedes na parte de sintetizador e teclado. Então, o fã do Rush, diferente dos outros, tem isso. Ele mergulha muito mais na história da banda, eu acho, sabe? Os grandes encontros, né? A gente tem um encontro gigante a cada 2 anos no Sul, lá em Criciúma, então já se transformou no maior encontro um dos maiores encontros do mundo de fã do Rush. Então, tudo isso, tudo que eu falei é um grande arcabouço que faz a gente ser diferente dos outros fãs.
Legal, legal demais. Legal que você falou da Anica, que eu tinha separado aqui, que eu vi o vídeo acho que do primeiro show, né, da turnê, né? E no momento que registraram no Tom Sawyer, na hora que ela faz aquela, né? Cara, Nossa, a cara do Geddy Lee, do Alex, aquele sorriso de aprovação, de satisfação, é muito legal aquilo. cara, quando ela fez aquela virada, você pode prestar atenção, parece um gol, né? Parece um gol, parece que estão festejando alguma coisa, parece um gol. Parece que seu time tá jogando e fez um gol de placa, um golaço. E aí, aquela vibração que você vê o estádio todo, aquele levante, né? E eu tava comentando com algumas pessoas que ela não sabe o que espera ela no Brasil, porque o fã brasileiro é muito mais caloroso, né? De uma forma geral, o sul-americano é muito mais caloroso. Ela teve uma pontinha disso lá no México, eles tocaram no México lá, já. Quando ela vier pra cá, amigo, tanto é que o Brasil ficou conhecido como o único fã que canta instrumental, porque em 2002, quando eles vieram tocar aqui, que fizeram um show em Porto Alegre, no Rio, em São Paulo, o YYZ, né, o YYZ, que é um dos grandes instrumentais do Rush, foi cantado, amigo. Então, assim, os fãs, quem estava assistindo o show, fez questão de levar a música no gogó também, mesmo sendo instrumental. E tudo isso é um retrato do que espera a Nica, a banda de uma forma geral, né? E a Nica, quando chegar aqui, eu acho que vai ser uma grande surpresa para ela, esse calor humano, digamos assim, do fã brasileiro, né? Legal demais. Nós temos aqui o Roberto Maia, nosso pesquisador musical aqui, né, que a gente vive chamando ele de homem enciclopédia, tudo. Ele tem uma definição sobre o Rush que ele fala assim que o Rush faz um rock matemático. Você acha que faz sentido isso? Eles têm muita técnica, né, Rubão? Tem muita técnica. E Neil era um cara muito perfeccionista. Pra você ter ideia, Neil, próximo de uma turnê, ele geralmente ensaiava para ensaiar. Então, quando os caras se preparavam para ensaiar, 3 meses antes, o Neil já começava a ensaiar sozinho. Ele ensaiava sozinho para quando se encontrasse com o Alex Geddy nos estúdios para ensaiar para uma turnê, ele já está afiado. Então você vê a qualidade técnica dos caras. Matematicamente falando, sim, eu acho que Neil era assim. Eu acho que Neil era muito assim, muito cartesiano, né? Mas é impossível negar, mesmo ele sendo cartesiano na hora de tocar bateria, mas é impossível negar o legado da obra das letras de Neil. Né? Você falou no início sobre a academia, eu tenho estudado muito sobre isso na academia. Eu estou terminando o mestrado em ciência da religião e vou começar o doutorado no próximo ano, vai coincidir inclusive com o Show do Brasil, início do meu doutorado. E eu estou fazendo pesquisa grande sobre isso. Então, existe a minha pesquisa principal do mestrado, ok? Mas existe uma pesquisa paralela que eu comecei agora e não sei quando vou terminar, porque é uma pesquisa muito longa para um livro que eu tô escrevendo, mas que fala exatamente isso, né? A profundidade das letras de Neil. Então, Neil era cartesiano, sim, na maneira de tocar, na maneira de fazer, de escrever, né? De escrever a música, a melodia, mas também tinha muita emoção. Se você vê letras como The Pass, Free Will, o próprio Tom Sawyer que você citou, enfim, La Ville Estrangeado, De Fontaine Flamment, que é da década de 70, essa busca que Neil tinha, né, de ser um humanista, mas tem muita filosofia, era leitor de Anne Rand, que é uma filósofa alemã, enfim, tinha muito isso na carreira dele. Então, assim, era matemático, mas também tinha muita emoção naquilo que ele colocava, muito carinho, né, muito cabeção que a gente fala, né? Muito tutano, né, pra dentro. Então é por isso que isso complementa, inclusive, a outra resposta que eu lhe dei sobre o fã do Rush. Por isso que o fã do Rush é diferente também, porque ele, se você para analisar, ele vai muito pesquisar as letras, né? Vai saber qual é o sentido disso, daquilo tudo que eles estavam fazendo. E a música eu vou nem falar, né, amigo? Porque os caras são monstros, né? Eu me lembro que em 2002 eu encontrei com o pessoal do Sepultura no show de São Paulo, e os caras, e Andrés Kisser disse assim, bicho, parece uma orquestra, acho que tem um monte de anãozinho ali embaixo, escondido, um monte de gente escondida tocando pra eles, porque não é possível que 3 caras façam um som desse. Legal demais. Cara, eu tava fazendo uma pesquisa sobre o Neil Peart, né? Então, assim, eu vi que realmente ele gostava muito de filosofia, história, psicologia, que influenciou muito. Filosofia estoica também, Aristóteles, Carl Jung, Nietzsche. Cara, como cabe tudo isso e ainda consegue fazer música com tudo isso? Impressionante Então, isso. essa base é impressionante, essa base que ele tinha, e era um observador, velho. Neil traz uma característica muito que a Nica tem também, viu, Rubão? Eu já notei que a Nica, eu observei que a Nica tem muito, ela tem, engraçado, cara, parece que ela é dela, mas parece que o Rush acertou em cheio, sem querer, ainda mais do que imaginavam, porque
você prestar atenção na personalidade de Anika, pelas entrevistas que eu vi, eu conhecia muito pouco dela, antes dela vir pro do Rush, né? Mas se você observar a maneira como ela se porta, né? Até nos vídeos divulgados, quando eles divulgaram um vídeo com ela, gravaram um vídeo com ela divulgando a extensão da turnê, inclusive vindo para a América do Sul, você vê como ela se porta, como ela se comporta, é muito parecido com, eu acho, na minha opinião, muito parecido com as mesmas características de Neil. E Neil era esse cara também, né, cara, que tinha uma característica muito especial que eu acho, que é observar. Neil era muito observador. Tanto observador que um dos hobbies dele é observar pássaros, para você ter ideia. Então, é incrível que o cara tenha estudado tudo isso que você citou, Nietzsche, Ayn Rand, enfim, Jung, tudo isso, e ainda ter toda essa clareza de parar e observar, né? De ser um observador, que é o que falta muito no mundo hoje em dia, né? A gente parar para escutar e para observar. Neil já trazia isso desde sempre, né? Sempre aquele cara focado, se você observar, quem conhece, né? Os fãs, um cara que nos intervalos dos shows lia muito, né? Pedalava, andava de moto, fazia suas pesquisas, fazia suas observações. Então, assim, é incrível. E é incrível como a Anika também tem alguma coisa dele também. Parece muito. Eu acho algumas características ela é muito parecida com ele, além da maneira de tocar, assim. Se bobear, ela fez até um teste do tipo, sei lá, as coisas que ela lê, ou coisas do tipo, e os caras falaram, é você mesmo. Aprovadíssima. É bem isso daí, né? Legal. Quem acompanha aqui o Rush Brasil sabe que você também, né, tem uns itens aí da coleção, eu tô vendo alguns ali que você trouxe aí. Queria saber um pouquinho da história de cada um deles, só para, né, pra galera ver também. Aqui, na verdade, a parceria que o rushbrasil.com tem com a Léo Studio, que a gente produziu essas peças, né, que são bem bacanas, são peças ícones da trajetória do Rush. Então aqui tem um nome que é o do primeiro disco, né? Que é a marca que ficou no primeiro disco do Rush, de 74, que é a capa do disco com esse nome. Aqui tem o Nunchuck, o Nunchuck, na verdade, é um símbolo de comunicação entre os indígenas canadenses, né? Então no álbum Test for Echo, eles trazem esse símbolo na capa, que é como se fosse uma passagem. Então as comunidades andavam, né? Faziam suas caminhadas, enfim, principalmente no inverno, e para avisar o outro que tinha passado, ele fazia esses homenzinhos de pedra, que a gente chama homens de pedra, né? Deixava para saber que tinha alguém passando, alguém ia passar. E esse aqui, que é o Starman, que é o símbolo do 2112, né? Que ficou muito conhecido com o 2112, que é a história do homem e a estrela, que também é uma marca registrada do Rush. Isso aqui é um pouquinho do que eu pude trazer da coleção, mas assim, a coleção é extensa, tem vinis bootlegs, todos os vinis, em várias versões de vinil, tem europeu, tem americano, tem brasileiro, enfim. Aquela coisa de fã mesmo que você deve imaginar, deve ter outros fãs também que colecionam coisas. Eu sou um desses, enlouquecido pelo Rush, com recorte de jornal desde a década de 70, tudo. Aquelas pastas antigas, grandes, enfim. Todo esse material. Você tem ideia, assim, de quantas coisas você tem do Rush, assim, a quantidade? Você precisou separar algum lugar específico para guardar tudo também? Como é que funciona isso? Cara, hoje eu tenho a compreensão da minha esposa. Minha esposa me compreendeu, né? E tem muita coisa guardada. Você acredita que eu tenho um pôster, cara, lacrado ainda, que eu trouxe do Canadá na visita que eu fiz lá, que inclusive eu fui lá conhecer a produtora do Rush, lá em Toronto. E nessa garimpagem que eu fiz, tem pôster lacrado, cara, tem muita coisa, tem todos os vinis, todos os CDs, todos os DVDs, Blu-ray, todas as caixas de edição especial, camisa, eu acho que eu perdi a conta já, mas a última vez que eu tinha contado, tem 43 camisas. Então, assim, tem muita coisa, tatuagem, enfim, tem uma infinidade de coisas. Ingresso de shows que eu já fui, as coisas que a gente da memorabilia que a gente pesquisa e vai adquirindo com o tempo, com os anos, né? Então, assim, é muita coisa mesmo. Eu destaco da coleção, são os vinis bootleg, né? Todo mundo sabe que o vinil bootleg é aquele vinil que não é da prensagem oficial, mas eu devo estar chegando hoje em torno de 52 bootlegs em vinil, desde os primeiros lá atrás, na década de 70, até hoje. Até hoje tem algumas fábricas na Holanda, na República Tcheca, que tem fabricado, prensado alguns vinis bootleg. E a gente vai garimpando, né? A gente vai garimpando, vai buscando, porque isso fica como um legado pro meu filho, que tem 8 anos, vai ficar de herança para ele, enfim. E fica... Porque uma das grandes metas que eu tenho, Rubão, é montar um café museu. Eu acho que eu vou chegar lá. Porque de material já tem, já dá para montar. Tipo, Museu Fora do a segunda Rush. parte... Isso, Café Museu Rush, entendeu? Alguma coisa assim.
Pra atrair mesmo, pra homenagem à banda, né, cara? Quem é apaixonado por uma banda, enfim, sabe como é. Pelo Rush, quem é apaixonado pelo Rush ainda mais, eu acho. Que legal, cara. Qual foi o item assim, mais difícil conseguir, ou que você teve um perrengue danado para conseguir, sei lá, uma loucura financeira que você fez para conseguir algum objeto? Tem alguma história assim desse tipo? Tem. Tem duas histórias. Uma, eu era adolescente ainda, quase chegando na fase adulta, e o Rush tinha lançado na época, na década de 70, o All the Old Stage, né? É, que é o primeiro disco ao vivo da banda, né? Eles tinham lançado em algumas versões esse disco. Então tinha uma versão que era capa dupla, né? E uma versão que era capa tripla desse disco. Eram dois discos, mas a capa era tripla. E essa capa tripla na época era uma coisa muito assim, muito complicada de se conseguir. Na época não tinha internet, né? A gente ficava, enfim, corria atrás das lojas daqui no Recife, atrás das lojas de disco e tal. E aí tem uma loja aqui no Recife, o cara disse assim, eu tô indo para São Paulo porque eu tô recebendo uma carga que veio da Europa, um pedaço dos Estados Unidos de discos para trazer para Recife, e talvez tenha duas versões do Audio Stage. Uma capa dupla, normal, uma capa tripla. Eu disse, ó, eu vou querer a capa tripla. Ele disse, velho, eu vou separar os dois, mas esse capa tripla vai ser de quem chegar primeiro na loja. E ele disse o dia que ele ia chegar. O que é que eu fiz? Eu consegui chegar bem cedinho, tipo, sei lá, 6 da manhã na loja. Convenci o vigia do prédio, era um prédio comercial, convenci o vigia a me deixar subir e eu fiquei deitado na frente da porta da loja, no quarto andar. Eu deitei, porque disse, bom, ele vai ter que entrar e vai ter que passar por cima de mim, então ele vai ter que me acordar, então eu vou ser o primeiro. E deitei lá. O bom, você acredita que quando ele chegou, ele já vinha com o cara ficou esperando lá embaixo, que também queria esse disco. E aí eu consegui, porque eu disse, não, mas eu cheguei primeiro, tanto é que eu tô aqui em cima e tô dormindo aqui esperando ele chegar. E aí consegui esse disco, eu tenho esse disco até hoje, assim, intocável, tá lá. Depois eu adquiri outras versões, porque depois foi remasterizado, foi relançado, né? Uma versão europeia, depois uma americana, enfim. E a outra loucura, cara, e aí foi de garimpagem mesmo, o Rush lançou de forma independente um compacto, com duas músicas, na época. E aí eu consegui, com um cara lá de Londres, acho que era Londres mesmo, na época, não foi tão caro quanto eu imaginava, não sei se o cara na época estava precisando de algum dinheiro, enfim, vendeu relativamente barato, eu não vou, eu acho que chegou na época, eu acho que a 1.000 libras, eu acho, na época, que é barato para o valor dele hoje, né? Eu acho que ele hoje, se você encontrar esse disco, sem nem o valor que um disco desse tem. E aí eu consegui na época, acho que foram 1.000 libras, perto de 1.000 libras, que eu consegui trazer e trouxe ele para cá e tem uma versão dele, que foram precisadas muito poucas cópias na época. E um terceiro disco, que é uma versão do primeiro disco, prensado de forma independente, mas quando eles fecharam com a gravadora, eles lançaram com um selo especial, com um selo vermelho, todo diferente. E aí eu consegui também esse. Então, assim, são os itens mais raros da minha coleção, eu acho, hoje. Que legal, cara. Muito legal. Que história maravilhosa. Sensacional. Então, João, vou fazer uma perguntinha. Se um bilionário aí excêntrico aparecer, bater na sua porta e falar assim, ó, te ofereço 100 milhões de dólares para levar tudo. Tem negócio ou não? Cara, eu não gosto nem de pensar sobre isso, porque eu acho que é impossível acontecer. Eu espero que não aconteça, para eu não cair na tentação, mas vai ser difícil eu vender, porque, rapaz, foram anos de garimpagem. É muito tempo Foram dedicado. muito tempo, cara, de dedicação. Pô, desde a adolescência, e passe, vai passando a vida. Hoje eu olho para as coisas guardadas em casa, como eu disse, muita coisa guardada, e fico, meu Deus, como é que eu consegui juntar tanta coisa? Às vezes eu vou limpar as coisas, vou tirar, eu vou tirar numa gaveta ou outra. E eu digo, cara, eu tenho isso aqui, eu nem lembrava que tinha. Enfim, essa semana mesmo, semana passada, Gastão, né? Do Casa Gastão, colocou uma foto no Instagram de um post da Som 3, que foi lançado nos anos 80. E aí eu lembrei e achei na minha coleção, eu disse, aí, Gastão, aí também postei provocando ele, que eram umas fichas de uma revista sobre música que eles lançavam na época das bandas, e era tipo uma ficha de catálogo, para você guardar e catalogar as bandas que você gosta. E é uma peça raríssima também. E eu conseguia do Rush, aí também postei, isso aí, Gastão, essa aqui eu acho que você não tem não, então. Fica nessa troca de memorabilia entre os fãs, é incrível, cara, é incrível. É muito legal isso, né? Muito legal. Você que estuda a fundo, assim, o Rush, tudo, não sei se você sabe sobre rotina deles, por exemplo. Eles têm algum tipo de hábito, ritual antes de subir ao palco, já que os shows estão chegando? Você sabe se eles têm alguma mania, alguma coisa antes do show que eles gostam de fazer? Não, bom, Ou é meio veja, tradicional nisso?
Não, Neil na época, quando o Neil estava vivo, ele gostava muito de aquecer, ele aquecia muito antes de entrar no palco. Aquecia numa bateria simples, né? Aquelas baterias, os bateristas, os músicos conhecem, é bateria simplesinha, né? E aquecia, e depois ia ler. Ele lia compulsivamente, todo tempo livre ele lia muito. Alex Guedes não, eles geralmente vão para o... Pelo que eu já pesquisei, pelo que eu vi, de documentários também e tudo, e de entrevistas, principalmente na primeira vez que eles vieram para cá em 2002, a gente teve, muita gente da imprensa fez muitas emissoras fizeram muito especiais, então a gente viu que eles vão cedo para o estádio, para o local que eles vão tocar, e ficam nos camarins dele ali, conversando, não existe nada muito, sabe, muito extraordinário não. Eu lembro que em 2002 eles pediram uma cerveja específica para beber, assim... Mas acabou que a produção, o pessoal que tá fazendo catering na época não tinha, mas substituíram por outros, também não teve problemas, aceitaram e tal, foi de boa. E feijoada, em 2002, não sei como foi em 2010, mas em 2002 a produção preparou uma feijoadinha também leve para eles comerem, assim. Muitos são vegetarianos na banda, mas prepararam feijoadinha leve e tal para eles, então assim... eu falei da banda e técnicos, né? Mas para eles mesmo. Então, assim, não existe nenhum ritual. Eles brincam muito um com o outro, né? Somente Alex. Alex é um cara muito divertido, muito bom humor. Então, eles brincam muito, trocam muita brincadeira entre eles e tal. Não existe um ritual extraordinário, não. São um cara muito simples, né? São um cara simples, são um cara família. Os caras estão casados com as mesmas esposas desde do namoro, na época da adolescência, na época de escola. Estão com a família montada até hoje, são os mesmos, né? Então, assim, são os caras. É uma banda muito. Eu lembro que o Kiss dizia assim: eles excursionaram com o Kiss, né? O Rush na década de 70 excursionou com o Kiss. E os caras do Kiss ficavam indignados porque quando acabava o show, ao invés de. Aquela coisa, né? Bebedeira ali nos quartos de hotel e tal, os caras iam cada um pro seu quarto pra ler e pra ver televisão. Então, eles ficavam indignados, o pessoal do Kiss. Mas, rapaz, como é que o cara é roqueiro e faz um negócio. Totalmente diferente, né? Totalmente diferente Totalmente do mainstream, né? João, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. Eu vou começar a falar um pouco sobre alguns clássicos assim do Rush, né? Por exemplo, Fly By Night, né? Que é a faixa título aí do segundo disco. O primeiro que tinha o Neil Peart, né? Na bateria, nas letras. Queria que você falasse um pouquinho sobre Fly By Night, que é meio assim... Essa música pode-se dizer que definiu um novo rumo pro Rush, assim, né? Naquela época ali? Fly By Night é um disco que foi escrito na estrada, porque Neil tinha acabado de entrar na banda. Na verdade é o seguinte, para contextualizar, né? O Rush tinha lançado o primeiro disco de forma independente. Esse disco chegou em Cleveland, foi parar numa rádio em Cleveland, e uma radialista chamada Donna Halper, aqui, grande amiga do Rush até hoje, e super solícita, já atendeu a gente, já atendeu os fãs brasileiros, uma pessoa maravilhosa. Ela é radialista e tinha um programa numa rádio de Cleveland, e chegou para ela um disco do Rush. Foi o primeiro disco do Rush de forma independente. Eles prensaram de forma independente, lançaram, chegou em Cleveland. E aí, quando chegou nas mãos dela, que ela começou a tocar, Cleveland é uma cidade de muito trabalho, né, de indústrias e tal. E tinha uma música chamada Rookie Man, que é inclusive uma música clássica que geralmente encerra as turnês do Rush, os shows, que fala exatamente disso, né? Da sociedade, do homem que trabalha, enfim. E aí, Cleveland se identificou muito com essa música, com esse disco, mas foi confundido com Led Zeppelin. Muita gente ligava para a rádio e perguntava: esse disco novo Led Zeppelin? Ela disse: não, uma banda do Canadá, enfim. Esse disco foi parar nas mãos da Mercury, e a Mercury resolveu apostar no Rush. A partir daí, quando estava tudo pronto para começar a turnê americana, já assinado com a Mercury Records, tiveram problemas tanto como é que eu falo, de gostos assim com relação a John Hutzer, primeiro baterista, né? A linha da música de John Hutzer queria fazer uma e Alex Guedes queriam fazer outra, e problemas de saúde. John Hutzer tinha diabetes e estava numa fase de beber muito, e aí houve uma conversa entre eles e acharam melhor tirar John Hutzer. Só que estava muito próximo da turnê, muito próximo, tipo, Neil entrou faltando acho que um mês para a turnê. E aí, quando fizeram o primeiro ensaio com o Neil, que viram que ele era o cara, assim, pô, o cara, além de tocar bem, ele começou a conversar sobre o que ele gostava de ler, né? Já era um leitor compulsivo. Disse, pô, esse cara aí Guedes disse, esse cara aí vai assumir meu lugar, não tô afim mais de escrever música não. Então, Neil assumiu. E esse disco, eu tô falando isso, para contextualizar, esse disco foi feito na estrada. Durante a turnê do primeiro disco,
quando eles começaram a ficar conhecidos nos Estados Unidos, Neil foi escrevendo. Então, Fly By Night traz muito disso, exatamente isso, né? Voar, né? Esse espírito de liberdade, né? De encontrar, de experimentar o novo, de uma nova vida que tá, né? Uma vida que se fecha, uma que se abre, uma estrada na sua frente. Então, como eu falei antes, Neil era um cara muito observador, né? Então vinha tudo, e ele tinha essa facilidade de colocar tudo nas letras, né? Tudo que da infância dele, de tudo que acontecia, enfim. Tanto é que o Rush tem fases, se você for observar, a gente pode falar mais sobre isso depois, mas tem fases muito distintas, né? Tem a primeira fase do hard rock, muito, né? Do metal progressivo, vem do hard rock, depois do metal progressivo. A partir até de Fly By Night já começa um pouco isso, depois de Caris of Steel, que foi uma aposta que quase deu errado. Mas Fly By Night fala muito disso, a porta de entrada de Neil na banda, Neil entra na banda, cria um Fly By Night, e aí vem tudo depois que acontece, até o final da carreira. Mas Fly By Night tem esse marco que é o pontapé inicial da entrada de Neil na bateria, né? E nas letras do Rush. E a capa desse disco aí tem aquela coruja na neve, né? Exato. Tem alguma interpretação assim, acadêmica, conceitual aí por trás dessa figura aí da coruja, tudo? Não, o designer do Rush, ele só entra a partir do terceiro disco, do Caris of Steel. Até então era uma coisa de busca mesmo, não tinha nada. Era aquele espírito da psicodelia dos anos 70, com um pouco desse, como eu falei, desse metal progressivo que estava começando na vida dos caras. Então, essa capa tem muito disso. Se você ver a contracapa também, é aquela foto dos três bem anos 70, né? Aquela persona bem anos 70 dos três, né? E, enfim, a partir daí, como eu falei, é que eles depois seguem pro Caris of Steel, que é o terceiro disco, o segundo com o Neil, e aí já começa a entrar nas letras mais de fábula, de fantasia, enfim. Legal. Eu queria te perguntar sobre Closer to the Heart, que foi lançado em 77, né? Isso, na Fire Up Kings. E também queria saber sobre ela, assim, já é uma outra fase, né? Já evoluiu do ponto que você tinha explicado sobre Fly By Night, né? Já está um outro ponto da carreira ali. Isso. O Closer to the Heart é uma música que, inclusive, hoje mesmo eu estava pesquisando um pouco sobre ela, que estou escrevendo uns artigos para uma revista científica sobre filosofia, religião, e aí eu vou falar um pouco da obra de Neil nesse artigo. E é exatamente isso, Rubão. Neil já mostrando a preocupação, e o Rush, de forma geral, mostrando a preocupação com o envolvimento do ser humano, do indivíduo com a sociedade, né? Então fala muito disso, que os líderes, né, vençam, mudem sua perspectiva e passem a cuidar mais da sociedade e torne tudo mais próximo do coração, do desejo, né? O Closer to the Heart aí pode ser interpretado também de alguma forma como não só do coração em si, do coração, né, do peito, mas de uma forma geral de pertencimento, de amor, né, de carinho, de trazer o outro, de cuidar do outro. Neil já começava a falar sobre isso, que vai até o final, né? Até o último disco, na última música do último disco, ele fala muito disso. A última música do último disco, eu sinto que é um arremate da carreira do Rush, é como se ele estivesse já se despedindo, sentindo que aconteceu alguma coisa, porque realmente é uma música muito tocante, The Garden, que é a última. Mas Closer to the Heart já vem nessa pegada mesmo, assim, do metal progressivo, né? Eu lembro que numa entrevista Neil disse que é o momento que o pessoal acende o isqueiro. E tem uma curiosidade, Rubão, que essa música não estava no set de 2002, quando eles vieram aqui, mas eles colocaram. Então, continuando. Closer to the Heart, então, é uma música que ficou muito marcada também no Brasil, muito popular. E talvez até por conta da sociedade também brasileira, do país sul-americano, porque essa música é aquele tipo de música que propõe uma mudança positiva, dizendo que não vem as ordens de impostos de cima para baixo, mas a coletividade, então o esforço coletivo da valorização de todas as profissões, também ele traz isso nessa música. Então, assim, é uma música, como eu falei, muito marcante por conta disso. Então, em vez de se guiar pelo ego, pela ganância, a letra sugere que a humanidade deve focar em valores mais humanos, mais verdadeiros, né, mais perto do coração, mais sentimento, né? Então, é muito isso. É engraçado que Neil era agnóstico, era ateu, mas inclusive é o estudo que eu trago na academia sobre isso, esse recorte, mas que muitas das letras trazem uma espiritualidade laica, né? Uma espiritualidade forte, que não precisa de dogma, de religião, de nada, mas que é aquela espiritualidade vivida no dia a dia, na observação dos pássaros, como eu falei, na viagem de moto, enfim. Uma coisa humanista, né? Exato, ele era um humanista, exatamente isso. Humanista, Vou dar um salto no tempo aqui, falar sobre Time Stands Still, né? Que foi lançado em 87, e tem a Amy Mann, né, nos vocais de apoio. Acho que foi a primeira vez que teve um vocal de apoio feminino, não lembro, assim. Acho que sim. Acho que sim. Não lembro de nenhum outro vocal anterior a esse, não, que é
I'm Man, né? Que inclusive, para surpresa de quem assistiu aos shows, os primeiros ela participa né? Ela participou participou de alguns, né, de Los agora. Angeles. Isso, em Los Angeles ela participou e tal, e foi muito bacana ter ela no palco, foi uma surpresa. Inclusive, depois tem uma entrevista, veja como uma música né? O poder da música. Ela, depois de uma entrevista, confessou que estava numa fase muito mal, ela, assim, meio que... Era uma artista super conhecida no Canadá e tal, tem uma voz belíssima, e estava numa fase meio... quase uma depressão e tal, e o fato de Geddy e Alex terem chamado ela para participar, tirou ela desse limbo, desse limbo não, desculpa, desse momento, né, mais profundo dela, de introspecção. Foi muito legal para a carreira dela, enfim, muito legal. E para surpresa da gente, dos fãs, a gente nunca imaginou que ia ter ela no palco, cantando ao vivo com ela, fazendo essa participação. Como também não imaginou, eu não sei se eu devo dar esse spoiler, mas eu sei que muita gente já viu, mas como foi surpresa também, tem a primeira música do setlist do show ser Xanadu, que é um clássico, Xanadu, né, como a gente chama, que é um clássico do rock progressivo, e é uma música dificílima, grande, e os caras já começam a turnê dando essa porrada. E eu acho que foi para dizer assim, Rubão, a gente trouxe uma baterista e vejam como ela toca. Pronto, eu acho que foi para provar de vez que realmente quem tinha pulga atrás da orelha parar com isso, porque... que ela é boa mesmo. Começar com um clássico rock... Exatamente, começar com um clássico do rock progressivo como Xanadu é uma coisa... Nossa, foi uma surpresa memorável. Legal demais. Agora eu vou perguntar sobre Tom Sawyer, né? Porque essa música, aqui no Brasil, principalmente, ela é muito famosa. E assim, muitas pessoas aqui começaram a conhecer o Rush por causa do seriado lá, o Profissão Perigo, né? Profissão Perigo. O MacGyver. Então, isso. Dá para dizer, mais ou menos, entre aspas, assim, que muita gente, o Rush deve muitos fãs aqui no Brasil por causa do MacGyver. Rapaz, para uma boa parte da galera aí. Mas é mesmo, porque eu escrevi até uma matéria sobre isso, porque a Globo, na TV Globo na época, ela tinha umas pessoas que cuidavam dessa parte de direção musical, né, e tal, que ela ia buscar coisas que estavam acontecendo, coisas de destaque e tal, e eu tenho certeza absoluta que tinha muitos fãs do Rush na Globo, não é possível, porque tinha muitos programas da Globo que de vez em quando entrava um arranjo do Rush, de vez em quando entrava. Agora, o grande boom foi com Profissão Perigo, né, com MacGyver. A abertura de MacGyver trouxe muita gente para dizer, que banda é essa? Tanto é que eu lembro que quando eu vi a primeira vez, um amigo disse, é a banda da música do MacGyver. Eu disse, banda da música do MacGyver? Como assim? Então... Porque é um impacto muito grande aquela abertura, a música é impactante, né? Aquela abertura é impactante, né? As cenas de Profissão Perigo, quem nunca viu, vá na internet e veja, procure, abertura de Profissão Perigo, porque é uma colagem de cenas dele, que era um cara que fazia tudo um cara que fazia uma bomba com uma caneta e um pedaço de plástico, sei lá, enfim, um chiclete. E a música traz muito desse impacto, né? Parece muito mesmo. Então, na época, eu tenho certeza absoluta que foi um consenso lá em quem teve essa grande ideia, porque acabou que abriu as portas do Rush também para o Brasil. Quem gostava de rock já conhecia um pouco do Rush naqueles anos 80, mas aí escancarou de vez, né? Abriu de vez. E aí eu acho que popularizou mesmo, né? Para valer. Ainda mais que o MacGyver era um personagem que, né, o cara se virava, né? Basicamente era isso. O cara se virava para resolver as coisas. Exatamente isso. Era bem esse espírito. Falando em espírito, bom, não tem como evitar, né? Vou perguntar sobre The Spirit of Radio, que é outro clássico do Rush, né? Outro clássico, anos 80 aí, o hard rock forte, já com os teclados, né, vindo dos sintetizadores, para mostrar exatamente isso, o espírito do rádio, né? O que seu trabalho pode ser divulgado, como seu trabalho é encarado pela sociedade, né? Como Neil traz isso na letra, né? E na música, na melodia, nos arranjos também é uma coisa muito forte e marcante, né? Aquela guitarra, a guitarra de Alex abrindo a música e a bateria entra logo em seguida com um impacto muito grande, aquele riff de guitarra com o impacto da bateria. E uma música que é para cima, né? Uma música que festeja, né? Uma música que leva você para frente, para cima. Olha, Rubão, eu vou dizer uma coisa para você. Quem já foi para um show do Rush sabe o que eu estou falando. Quem não foi, vá, porque mesmo que não seja tão fã, mas é uma experiência que vale a pena. Eu conheço muita gente daqui de São Paulo, meus amigos de São Paulo, do Rio, que não são tão fãs, mas quando souberam que eles vinham para o Brasil Novo, me ligaram, que sabem que eu sou muito fã e colecionador e tudo. E eu disse para todos, cara, é uma experiência. É uma experiência, não é um show. Primeiro que são quase 3 horas de show.
E é uma experiência, cara. É uma música muito bem executada, é um som muito bem feito, onde eles tocam, nos estádios, em tudo que eles fazem é com muita excelência. Então, assim, eu vou até aproveitar esse momento, que eu me lembrei de Speed of Radio, porque exatamente isso, que é uma música que festeja, né? É uma música pra cima, que leva você pra cima, dá um prazer ouvir aquela música. E eu aproveitei e falo isso, que quem ainda não se programou para ir, vale a pena. Se você gosta de música, se você gosta de rock, somente se você gosta de rock, é uma experiência que vale a pena, o show do Rush. É uma experiência que vale a pena, porque é muito legal, é muito bacana. Você festeja com eles no palco, festeja com quem tá do lado, festeja com quem você não conhece, festeja com quem conhece. É um carnaval, é um verdadeiro carnaval do rock, porque é uma coisa, é inacreditável a energia que rola ali. Legal demais. E Limelight? Sobre Limelight, porque eu sei que tem muitos fãs do Rush que adoram essa, principalmente, né? Lá, tem algumas músicas clássicas, Limelight, Speed of Radio, Working Man, Tom Sawyer, Closer to the Heart, La Ville Estrangeata, são músicas clássicas do Rush. Enfim, eu tô contando só dos clássicos de 80 para trás, né? Fora depois de passarem um tempo sem tocar, por conta de tudo que aconteceu na vida de Neil, eles passaram 5 anos sem tocar, e eles vieram depois com enfim, vários outros discos maravilhosos, na volta da baixo, bateria e guitarra, por exemplo, Counterparts, Impresso e tal. Mas Limelight é uma dessas músicas clássicas também, que é impossível tirar do set, porque também é outra música que festeja muito, né? Que traz isso, né? Do palco, né? Da importância do palco, né? Da importância dessa troca entre artista e fã, e quem tá ali. Então, outra música também pra cima que festeja muito, traz muito... Enfim, traz muita cara do Rush, é muita a marca registrada do Rush nessa música também. Tem muitas músicas que são muita cara do Rush, né? Muito, assim, tá muito presente na vida deles, na carreira deles. Sobre o Neil Peart, qual música, assim, do Rush, assim, mexeu mais com você, ou que mexe mais com você, com a letra, sabe? Eu sei que é difícil falar uma só, mas sei lá, uma ou duas, que fala, que você tá sempre ouvindo, assim, parece que tá sempre ecoando na sua cabeça, sabe? Você vai pensando assim, putz, essa marca isso em mim, essa marca aquilo, por causa da letra, por causa de tudo. É difícil, né? Eu sei. Tem algumas músicas que me marcaram muito. Closer to the Heart é uma música que me marcou muito. Natural Science, que para mim é uma música grande, é uma música que o Rush, como artista, como músicos, eles demonstram toda a qualidade técnica que eles têm nessa música, Natural Science. É uma música maravilhosa, tem muito instrumental, ela tem letra, mas tem muito instrumental também. La Ville Estrangeata, que é uma música dificílima, foi gravada, eles tiveram que gravar em 3 pedaços, 3 partes, né, que foram lançados no disco, porque era muito complicada de executar. Mas, bom, vou te dizer, depois que eu comecei a estudar mais profundamente o Rush e a história, né, assim, com um olhar acadêmico, eu vou citar 2 músicas que são de pontos totalmente diferentes. Uma de Cars of Steel, que é o 3º disco, que é um disco, inclusive, quase derruba a banda, né, que é um disco muito conceitual, que tem uma música chamada The Fountain of Lament, que é a busca do ser humano encontrar a fonte. Ele sai de onde ele está, ele caminha, ele desbrava a natureza, vai, e no final, lá no final, uma música que é dividida em várias partes, lá no final, ele descobre que a fonte, na verdade, está dentro dele. Tem uma coisa conceitual profunda, forte do ser humano, muito a cara de Neil, é muito a cara de Neil Peart essa música, porque é exatamente isso, é quando ele coloca toda a intelectualidade dele para dentro do rock, para dentro da música do Rush. E eu vou dar um salto de 75, de Cars of Steel, para o último disco do Rush, Clockwork Angel, que é um disco conceitual, que o próprio nome diz, né, a história do tempo, quem é que toma conta do tempo da gente, quem é que manda no tempo. E a última música do último disco chama The Garden, que é o Jardim, que traz exatamente disso. É como se Neil tivesse passado a vida toda... Quando eu falo Neil, eu falo Rush da forma geral, mas é porque Neil é o cara que, né, tá ali na ponta da caneta. Então, é como se ele tivesse passado a vida inteira falando de Limelight, falando de free will, falando de livre-arbítrio, falando de busca do ser humano, falando de não querer ter tanto contato com os fãs, porque, né, ele era meio fechado, muito fechado, de traumas que ele teve na infância, depois nas biografias a gente vai descobrir isso, mas vai lá para o final, que é a última, como eu falei, The Garden, que é a última música, que traz exatamente isso, que o que importa no final, que ele diz, a mensagem que ele diz, é um amor que você descarregou e se desprendeu e doou, o amor que você doou sobre sua vida inteira, independente de ritos, de mitos, de religiões, de crenças, de fé, de tudo.
o que ele diz no final, que tudo que importa é o amor de como você trata o outro, de como você preparou esse jardim. É por isso que eu digo que The Garden é como se parece que ele está adivinhando que ele já estava partindo para outro plano, que eu creio que ele não sabia que estava doente ainda. Mas parece que, o que quando você escuta essa música e lê a letra, é incrível, cara, porque é exatamente como eu falei, ele é como se ele tivesse passado a vida toda escrevendo sobre vários assuntos e no final tivesse dito, bom, já falei sobre isso tudo e descobri que no final o que vale realmente é a importância com o outro, é o desprendimento, é a importância com o outro, do amor que você pode doar, do amor que você pode dar ao outro. São dois pontos completamente diferentes, né? Um de 75 e um de 2015, discos completamente do início da carreira e do final, mas que parece que eles têm uma linha que une essas duas coisas. É incrível, é incrível, é incrível. É emocionante, inclusive. Que legal, viu? João, eu vou aproveitar que você está aqui. Eu quero confirmar se algumas coisas são lenda ou fato, tá? Então, opa, adoro isso, hein? É só para saber, né? Então, uma delas aqui é sobre o show em 2002, né? Aqui no Brasil, né? Se é lenda ou fato que a banda ficou genuinamente assim, assustada no show no Maracanã. Que o público brasileiro, né, canta os riffs, conforme você já explicou, de guitarra, linha de baixo. Eles podiam achar que a plateia podia estar vaiando ou invadindo o palco. Isso é lenda ou é fato? Eles ficaram impressionados primeiro com o calor humano do brasileiro, porque eles não tinham isso em outros locais do mundo, ter fãs esperando no aeroporto, é o ponto 1. Eles já vi muitas entrevistas, a gente não imaginava isso nunca, porque isso nunca aconteceu em lugar nenhum do mundo, né? Se você observar shows em outros lugares do mundo, o público, inclusive os shows nos outros lugares do mundo, tem cadeira, né? O cara bota uma cadeira no estádio e tal, pra se sentar e a galera fica comportada. No Brasil é impossível. No Brasil, um show do jeito que o brasileiro é. Então, assim, primeira coisa foi isso. Eles ficaram muito surpresos de ver fãs no aeroporto, fãs na porta do hotel também, né? Muitos fãs na porta do hotel, muitos fãs na porta do aeroporto. E ficaram impressionados, e falam sobre isso até hoje, que é a história do YYZ, do YZ, do pessoal cantar um instrumental. Eles sempre falam isso, sempre tem oportunidade para falar, eles falam em entrevista. E aí o que aconteceu? Agora, em 2026, no último show do México, aconteceu a mesma coisa. Os mexicanos pegaram isso para eles e também cantaram, entre aspas, YYZ. Então, realmente houve esse... Eles ficaram meio assustados, porque realmente assusta, né, cara? Mas a multidão... Não está acostumado, né? Não está acostumado. Um outro fato aqui, nos anos 2000... as paredes de amplificadores do Geddy Lee foram substituídas por coisas bizarras no palco. Primeiro, secadoras de roupa cheias de camisetas da banda, depois máquinas de assar frango de padaria, onde o Roger ia lá tirar os frangos no meio do show. É lenda ou fato que aqueles frangos eram de verdade comestíveis? Cara, eu acho que isso é lenda, viu? Eu acho que isso é lenda, porque... eu não consigo imaginar isso. Eu acho que isso é lenda. A das secadoras eram mesmo secadoras, porque, inclusive, eu tenho uma camisa de uma das secadoras que ele jogou para o público e eu tenho essa camisa. Eu consegui uma. Certo. As secadoras realmente eram secadoras que eles ficavam lá, o show todo rodando. E eles tiravam e jogavam. Mas a do frango, não. Eu acho que o frango é lenda, viu? Deve ser lenda, não é possível. É possível. Tem uma outra aqui, ó. Existe uma história de que quando o Neil Peart fez o primeiro teste para entrar na banda em 74, o Geddy e o Alex quase dispensaram ele logo de cara, porque acharam ele esquisito. Chegou dirigindo um calhambeque velho, usando uns calções curtos. Isso é lenda ou fato? É fato, isso é fato. Porque os anos 70, os caras, Geddy e Alex, cabelo grande já, né? Cabelão, aquele estilo flower power, né? E Neil vinha da loja do pai. Neil era vendedor da loja do pai de material de agrícolas, de instrumentos agrícolas, material agrícola, de agricultura, enfim, de trator, essas coisas. Então, quando chegou o convite para ele, eles pegou o carro lá da mãe do pai, um carro velho que ele tinha, e o pior, a bateria foi guardada. A bateria que ele levou para o ensaio, que ele levou a bateria dele, estava dentro de um saco de lixo. Agora imagina. Chega aquele cara lá, o Alex Geddy até hoje brinca com isso, com um cara parecia o Pateta do desenho Pateta. Chegou lá, cabelo curto, não tinha cabelo tão grande ainda, né? Era meio curto, meio mullet, assim, meio... Começou a tirar os sacos de lixo com uma bateria dentro. Que loucura é essa, minha gente? E aí foi montando. Quando montou, agora só bastou também as primeiras viradas de bateria. Só bastou as primeiras viradas de bateria, os primeiros 2 minutos, pronto. Os caras disseram, pronto, é esse. Esse é o cara. Mas realmente quase dispensaram, porque ficaram assim, meu irmão, tá vendo que esse cara não toca? Eu fico inclusive, brincando com os outros fãs. Eu fico imitando como se estivesse conversando. O cara de Pateta desse.
Chega na bateria toda desmontada de saco de lixo. Como é que esse cara vai saber tocar bateria? Pelo amor de Deus, vamos dispensar logo esse cara aí. E bastou ele tocar as primeiras viradas e aí se apaixonaram. Você vê que coisa, é muito louco isso. Tem uma outra aqui, ó. Os fãs do Rush enxergam o número 2112, 2112, né, em absolutamente tudo. Mas diz a lenda que a soma dos lados do vinil original, do 2112, dá exatamente 21 minutos e 12 segundos. Isso é lenda ou fato? É lenda. Mas é verdade que 2112, 2112 está na vida do fã do Rush muito presente. O final do meu telefone é 2112, o final do meu e-mail é 2112. Estou tentando trocar a placa do meu carro para 2112. Só não pode ser a senha. Senha não. Senha não. Mas 2112 tem uma marca, tem um significado muito importante. Inclusive, a gente tem grupo de fãs do Rush e quando, vez por outra, dá lá 21 horas e 12 minutos, 21 e 12. Então, coisa de fã mesmo, de fã apaixonado. Legal. Tem uma outra aqui, ó. Diz a lenda que Alex Lifeson e o Geddy Lee tinham um pacto de décadas. Eles mantinham um jogo de cartas contínuo que durava a turnê inteira. E o perdedor de cada noite tinha que pagar o jantar do outro, ou carregar a bagagem. Isso é lenda ou fato? Não, tem uma história que eles realmente gostavam de jogar baralho mesmo, nas turnês, nos ônibus, né? Nos antigos ônibus que eles pegavam, esses ônibus de turnê de banda, né? Gostavam muito de jogar, mas eles gostavam muito também de ver seriado na televisão. Eles tinham uns fitas de vídeo que gostavam muito de ver seriado na televisão. Neil também. Então, assim, como eu contei a história do Kiss, né? Aqueles caras acabavam o show, em vez de ir pra bebedeira e tal, né, eles iam pro quarto ver seriado, ver I Love Lucy. Você lembra desse seriado? I Love Lucy. Gostavam de I Love Lucy, enfim. Acho que os caras bem nerd mesmo, assim, bem cabeção, entendeu? Legal. Tem mais uma aqui. Em 2013, o Rush finalmente entrou pro Rock and Roll Hall of Fame, né? Aí, no momento lá dos discursos, o guitarrista, o Alex Lifeson, subiu ao microfone e o discurso dele foi só na base do blá. Blá, blá, blá. Exato. Blá, 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 blá. Fato ou lenda? Fato, e inclusive isso é uma crítica indireta à não entrada deles, eu acho, ao não reconhecimento do talento deles durante os anos todos, né? Porque a vida inteira, porque, veja, 2013, a banda de 68, né? Se for, a banda formada com o nome Rush mesmo é de 1968, 74 lança o primeiro disco, e só em 2013 os caras entram pro Hall da Fama, e inclusive quase que o apresentador não consegue falar. Quando, na abertura do programa, né, do evento, que o apresentador chamou que os novos indicados, novos membros do Hall da Fama são fulano e tal. Rush, quando falou Rush, cara, quase que tem que parar o evento, porque a quantidade de fã que foi e que começou a gritaria na hora que chamou, né? Então, assim, eu acho que é muito a cara do Alex, como eu disse, é um cara muito brincalhão, mas muito sarcástico, muito, né, muito piadista, mas foi uma maneira dele também de dizer assim, cara, tanto que a gente fez a vida inteira e só agora, então também eu vou falar na minha língua. E virou um momento marcante até hoje, né? Blá, 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 blá. Até hoje se fala nisso. Foi muito legal, cara. É muito engraçado mesmo. Bom, vou para a parte final aqui. Eu só queria, né? Tem um álbum assim que define assim a sua tese, porque você está fazendo a pesquisa, tudo. Tem algum álbum assim que define toda a sua pesquisa até o momento, ou ainda não dá para saber assim? Rubão, eu tô fazendo a minha pesquisa, envolve, como eu falei, né? É a espiritualidade laica. É como se fosse a obra de espiritualidade num cara que era ateu. Então, parece que a gente não consegue imaginar um cara que é ateu ou agnóstico, tem uma diferença, mas ele tem momentos que a gente vê na carreira dele que ele diz que é ateu, tem momentos, por conta de algumas coisas que ele falou, que diz que é agnóstico, mas é incrível que um cara que tem essa visão humanista, né, um cara que estudou, intelectual, traga tanta espiritualidade em algumas letras. Na maneira de viver, né? Neil, quando ele teve o falecimento da esposa, primeiro da filha e 8 meses depois da esposa, que ele disse assim, eu tenho 2 caminhos, ou vou me enterrar nas drogas, ou vou subir numa moto e sair por aí. Ele escolheu, graças a Deus, para o bem dele e da gente, subiu na moto e viajou mais de 80 mil quilômetros de moto. E essa viagem traz o livro Ghost Rider, né? Que é uma obra de arte sobre humanismo, sobre observar, como eu falei a você, sobre escutar, sobre observar, sobre ter esse envolvimento
com o universo, tem uma cosmovisão a partir da vida dele, sabe? A partir do que ele produziu, de como ele vê o mundo e de como as pessoas podem ter um amor sublime sem precisar de dogmas, nem precisar de institucionalização da religião, por exemplo, institucionalização de alguma coisa que obriga ele a fazer alguma coisa. Então, Neil traz muito isso. Então, minha pesquisa é exatamente sobre isso, Rubão. Essa é a obra de Neil dentro desse universo do Rush, né, de 74 até 2015, né, no caso 2020, quando ele vai falecer, mas até 2015, e o que é que ele produziu nesse tempo. Então, é como eu falei, é ver uma letra como The Phantom Flament, que é do Cars of Steel de 75, e o cara continuar a escrever em 2015 e lançar The Garden, como as coisas se conectam. Então, eu gosto muito, tem um disco muito marcante para os fãs, que é o Moving Pictures, né? Que é um disco que traz clássicos, que fala muito da sociedade, que fala muito da luta do ser humano, né? Mas tem discos maravilhosos. O Cars of Steel é um disco que foi muito estigmatizado como um disco muito na penumbra, um disco muito esquisito, escuro, né? Mas é um disco que, se você parar para observar as letras e a maneira que eles fizeram as músicas, como Emes Filhos também, né? Que é outro disco clássico do rock progressivo mundial. Então, assim, é difícil eu escolher um disco só, mas, de uma forma geral, os fãs são muito apaixonados pelo Moving Pictures, porque pega essa transição dos anos 70, 80, da saída do hard rock para a entrada dos teclados, mas ainda tem uma coisa do rock and roll muito, muito forte, e de letras menores, né, de músicas menores, né, músicas, né, mais palpáveis, digamos assim, comercialmente falando, que eles não tinham problema com isso, né, eles seguiam a vida deles e não estavam muito preocupados com o comercial, não. Bateram o pé e pronto. Tanto é que 2112 foi uma virada de mesa que eles deram na gravadora e foi uma explosão de talento que colocou o Rush, carimbou o passaporte do Rush para a vida toda como uma grande banda de rock. Uma letra do Neil Peart que deveria ser ensinada aí nas escolas. O que você acha? Uma letra de Neil que poderia ser ensinada? Nas escolas, assim. Pra garotada, cara, é The Garden. molecada. Eu só vejo The Garden, cara. The Garden ela fala exatamente disso, sabe, cara? De cuidar do outro, de não se preocupar com o tempo, porque o tempo tem um relojoeiro, ele fala, né? Fala enfim, as figuras de linguagem que ele usa, as metáforas, fala dessa coisa do relojoeiro, né? Que seria uma grande força superior que manda, né? Em tudo no mundo, na vida das pessoas e tal, mas que as pessoas, apesar de ter esse relojoeiro, as pessoas é que devem cuidar umas das outras, se cuidar e cuidar umas das outras. Eu acho que essa letra, é ótima essa pergunta, Rubão, inclusive, maravilhosa essa pergunta, porque aí eu volto para a primeira pergunta dessa conversa da gente, né? Quando você pergunta qual é a diferença do fã do Rush, né? É porque é isso, cara, porque o cara consegue, eu acho que, não desmerecendo as outras bandas, nem os outros fãs de outras grandes bandas, mas esse momento de parar, analisar e ver o que ele quer dizer, ver uma mensagem por trás daquilo, né? Entender qual é a mensagem, né? E o Rush tem uma coisa muito legal também, que já esqueci de falar, mas eu queria frisar muito, é a amizade, sabe, Rubão? Eu vou citar meu caso e o seu, a gente começou a conversar para ter essa entrevista, esse encontro há 2 semanas, mas veja como a gente já se sente mais à vontade, sim, né? Desde o início. Verdade. E eu tenho grandes amigos, muitos amigos no Brasil e no mundo por conta do Rush, por conta dessa aproximação, por conta dos anos 2000, do início dos anos 2000, quando a gente ia para São Paulo para fazer o Rush Fest, né, no extinto Blackmore Rock Bar, lá em Moema, quando a gente se reunia uma vez por ano para fazer esse encontro, e como a gente manteve a amizade. Então, a amizade dos três, né, como floresceu, como deu frutos e transformou a vida de outras pessoas, né? Trouxe outras pessoas para serem amigas de verdade. Hoje eu tenho amigos e irmãos por conta do Rush. E agradeço muito a eles por conta disso. E tem uma música assim da banda que você acha que representa os shows aqui no Brasil agora, para essa turnê? Você acha que, putz, essa é a música? Rapaz, eu acho Spirit of Radio, cara. É uma música que é para cima, como eu falei, é uma música que traz muito da coisa de batalhar, né, de lutar para conseguir seu espaço, enfim, eu acho que traz muito isso. Não que o significado seja só isso, mas que traz muito isso. Eu acho que é a música para cima também. Eu acho uma música muito marcante, Spirit of Radio. Legal. E, aliás, eu nem perguntei, você vai em todos os shows aqui da etapa brasileira? Como que você está planejando isso? Eu vou, porque a gente hoje em dia, nos outros anos eu fui para todos, né? Uhum.
Mas a gente vai, outras responsabilidades aparecem. Eu vou a São Paulo e vou a Brasília, porque Brasília, eu estou querendo muito ver lá em Brasília, porque dizem que a acústica de todos os lugares que foram escolhidos para os shows é maravilhosa. Mas diz que o Mané Garrincha tem uma acústica muito bacana também. Eu nunca fui para um show lá, eu queria muito acompanhar. E ver o Rush no Mané Garrincha vai ser muito bacana. Então, você que é de Brasília, me aguarda aí que eu estou chegando para assistir o show com vocês. E você chegou a conhecer os caras da banda? Ou chegou a ter um meet and greet com eles alguma vez? Não, na época eu trabalhava, na época eles vieram em 2002 e em 2010 eu trabalhava numa grande emissora de televisão, mas não consegui liberação para ir acompanhar a coletiva, por exemplo. Eu creio que dessa vez não vai haver coletiva, quer dizer, não sei, porque o Brasil sempre surpreende, né? E o Rush tem uma... Sempre, depois que veio a primeira vez, teve uma ligação muito forte. Tem um carinho especial pelo Rush. Eu espero que eles deem uma coletiva de imprensa e a gente pretende acompanhar por conta do site, para produzir conteúdo para o rushbrasil.com. Mas, enfim, eu estou na expectativa de tentar chegar próximo deles, trocar uma ideia, ou então uma foto, sei lá, qualquer coisa. Fã, ele se contenta com qualquer coisa perto do artista. Tá uma foto, não precisa falar nada. Apertou a mão, tirou uma foto, já está valendo. Legal demais. E só para encerrar aqui, o Rush, em uma palavra. Amizade. Amizade é uma palavra que determina muito o que é o Rush entre eles e para o que eles deixaram para a gente, os fãs. Legal, muito legal. Muito obrigado, João. Obrigado aí por nos atender aí. Hoje, né, a gente está gravando aqui Dia Mundial do Rock, é muito simbólico trocar essa ideia. E lembrando, né, o Rush vai fazer os shows aqui em janeiro, então ainda tem tempo aí de planejar tudo. Você que ainda se não comprou ingresso, aproveita, né? Tá vendendo lá em eventim.com.br, vai ter dia 22 de janeiro na Arena da Baixada, em Curitiba, 24 e 26 de janeiro em São Paulo, no Bank Park, dia 30 de janeiro no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, dia 1º de fevereiro em Belo Horizonte, no Mineirão, e 4 de fevereiro em Brasília, na Arena Mané Garrincha, e quem sabe vai encontrar o João lá. Ô, Rubão, eu vou até deixar um alô, você pode comprar o ingresso pelo site da Eventim, e para facilitar a vida dos fãs, a gente colocou na capa do rushbrasil.com também um link, um banner que você vai lá, clica, já vai direto para compra de ingresso também. Legal. Junto com a Eventim, uma parceria que a gente fez com a 30E, com a Eventim, você clica lá, já vai direto, já cai direto para você comprar seu ingresso. É como eu disse, você, mesmo que você não seja um fanático, mas vá, porque não é só um show, é um evento, é uma experiência que você vai viver. Tenho certeza absoluta. Valeu, muito obrigado, João. Valeu pela conversa, valeu pelo bate-papo aí. Um abraço. Um abraço. 89.